Alguns dos mais importantes processos históricos vividos pela humanidade aconteceram na Mesopotâmia. Foi lá que se desenvolveram os primeiros sistemas de escrita. As cidades da região da Mesopotâmia estão entre as mais antigas do mundo. E é por esses e outros motivos que vocês descobrirão a seguir que Mesopotâmia é o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo do 6º ano, que também é assunto do ensino médio e que é muito importante a gente ficar sabendo. Vamos lá? A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre rios. Ela estava situada no sudoeste da Ásia e ficava ali na região entre os rios Tigre e Eufrates. Era uma comprida e estreita faixa de terra fértil, cercada de deserto dos dois lados. Atualmente, esse território ele é ocupado por um pedacinho da Síria, mas principalmente por parte do Iraque e do Kuwait. Então, galera, por essa região ali ficar entre a África, a Europa e a Ásia, essa região acabou atraindo muitos povos que ali se estabeleceram. Afinal, tinha terra fértil e o acesso ali ao local era relativamente fácil. Nos primeiros tempos, ali cerca de 6.000 anos antes de Cristo, sobre a formação dessas comunidades que se estabeleceram na região da Mesopotâmia, a organização delas era baseada na igualdade entre as pessoas, ou seja, não existia ainda nem governantes nem governados, todo mundo ocupava uma mesma posição naquela sociedade, todas as funções e as atividades, elas eram divididas entre as pessoas de forma igualitária. Só que aí, conforme o tempo foi passando, foram chegando muitas pessoas, muitos povos para essa região e por toda a Mesopotâmia foram se formando várias cidades independentes. Essas cidades independentes hoje são conhecidas como algumas das cidades mais antigas da história. Beleza, algumas coisas a gente tem que saber sobre a Mesopotâmia. Por exemplo, o clima lá era quente e seco durante a maior parte do ano e a vegetação não era muito rica, mas a fertilidade, da terra, ela era importante para manter as pessoas vivas, Ela era responsável pela sobrevivência de todos os povos que se estabeleceram por ali. Na Mesopotâmia, os rios transbordavam com certa regularidade, então as pessoas que ali viviam, elas souberam aproveitar as águas dos rios Tigre e Eufrates para irrigar a terra na época de seca. Para armazenar a água foram criados tanques, e para levar a água até os lugares onde a terra não era tão fértil, foram criados canais. Assim, esse povo conseguiu praticar a agricultura e evitar longos períodos de fome e seca, o que era tão comum naquela época. A partir daí, então, foram se construindo cidades, impérios, reinos, deixando contribuições importantes para a humanidade. Com o passar do tempo, galera, ali nessas comunidades, nessas cidades, algumas pessoas foram se diferenciando das outras. E aí surgiram os primeiros líderes religiosos, os sacerdotes. Esses caras, eles passaram a viver com maior conforto, eles passaram a ter alguns privilégios sociais. Eles eram respeitados por ser servidores, representantes ali dos deuses, e eles também eram os administradores dos estoques agrícolas, porque como eles começaram a praticar a agricultura, eles começaram a ter excedente de produção. Eles não só plantavam e colhiam para sobreviver, para comer, como algumas coisas começaram a sobrar e eles passaram a ter que administrar esse excedente, esse estoque. Galera, e esses privilégios, eles eram hereditários, ou seja, eram passados de pai para filho. Então, isso favorecia para que essas famílias ficassem cada vez mais poderosas e isso acabava ali favorecendo a desigualdade social. Outra coisa que é importante saber é que as cidades frequentemente guerreavam pelo domínio de uma região ou outra ou contra invasores. Eram os guerreiros os responsáveis por combater os inimigos, proteger as terras e também manter ali a ordem interna. Assim, tanto eles quanto os sacerdotes, eles se afastavam ali da produção de alimentos, de trabalhar, no plantio e na colheita de alimentos.
Os inimigos derrotados ali, nesses combates, eles eram agregados às comunidades na condição de escravos. Quanto mais escravos as famílias de determinada aldeia tivessem, menos essas famílias precisavam trabalhar. Pessoal, e aí como surgem, né, esses privilégios sociais, vai se consolidando aí a desigualdade social, surgem também os tributos, os impostos, que serviam para alimentar, para sustentar os guerreiros e os sacerdotes. A gente percebe então que aquela história de coletivismo e igualdade das antigas comunidades não rola mais e que essas comunidades passaram a formar classes sociais. Essas classes elas eram divididas em escravos, camponeses, artesãos, comerciantes, guerreiros e sacerdotes. Começava então a se estabelecer uma organização política e social que a gente denomina de Estado. A partir daí, então, era tarefa do Estado fiscalizar a propriedade, a produção, manter a segurança e também manter sob controle um grande número de trabalhadores. Ok, professora, mas quem eram esses povos? Quem eram essas pessoas que vieram para a Mesopotâmia, que formaram essas cidades, essas sociedades organizadas? Quem foram os povos que formaram os primeiros impérios na Mesopotâmia? Quem são eles? Pessoal, o primeiro povo a ocupar a Mesopotâmia e desenvolver uma vida urbana por ali foram os Sumérios. Não se sabe muito sobre suas origens, eles chegaram ali um pouquinho antes de 4.000 anos antes de Cristo, fundaram cidades-estados e criaram a escrita cuneiforme, que foi um grande feito dos Sumérios. Outros povos que viveram na Mesopotâmia foram os Acádios, que dominaram os Sumérios em 2200 a.C. O Império Acádio, pessoal, é um dos primeiros impérios da história. Os Amoritas, povo vindo da Arábia, que fundaram a cidade da Babilônia, capital do primeiro Império Babilônico. O seu rei mais conhecido foi Hammurabi. Ele unificou e conquistou quase toda a Mesopotâmia. Vocês já devem ter ouvido falar no Código de Hammurabi, um conjunto de leis registrada em escrita cuneiforme, que é considerado o primeiro código legal escrito. Uma das leis mais conhecidas é a Lei de Talião, baseada no princípio olho por olho e dente por dente. Os assírios também foram um dos povos importantes que viveram ali na região da Mesopotâmia. Eles eram conhecidos por suas armas eficientes e por suas estratégias de guerra. Em 1200 a.C., com o Império Babilônico enfraquecido, eles dominaram praticamente quase toda a Mesopotâmia. E os caldeus, galera, que foram também um dos povos que viveram ali na região da Mesopotâmia. Por volta de 610 anos antes de Cristo, eles derrotaram os assírios e fundaram o segundo Império Babilônico. Nesse império, a Babilônia se tornou uma das cidades mais ricas e mais bonitas da época. Mas, pessoal, o último dos grandes impérios da Mesopotâmia foi conquistado pelos persas em 539 a.C. Beleza? Sobre a Mesopotâmia era isso, é um resumo, tem muita coisa para ser estudada sobre isso, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, comentem, deem sugestão de conteúdos, vou adorar fazer vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado desses, indiquem para os colegas e estudem para as provas, beleza? Muito obrigada, tchau! No sudoeste devagar. São respeitados por blá 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 blá. Outros povos que viveram na... Só isso, Tayane, tu fica enrolando. Enrolando, é isso que tu faz.